23 de dezembro, São Sévulo, do ano de 590. Nos tempos do Papa São Gregório I, vivia em Roma um mendigo chamado Sévulo, de cujas virtudes e santidade aquele grande Papa e doutor da Igreja dá o seguinte testemunho. Sévulo era um mendigo que todos os dias se fazia transportar para o adro da Igreja de São Clemente, onde implorava a esmola dos transeuntes. Desde o berço tinha o corpo tão maltratado pelo reumatismo que até a morte lhe era impossível andar, manter-se em pé ou sentar, de modo que a única acomodação era ficar deitado. E ainda assim não podia mover-se de um lado para o outro. O reumatismo não lhe permitia levar a mão à boca. A mãe e o irmão tratavam dele como de uma criança de poucos meses. A extrema pobreza em que viviam obrigava-os a recorrer à caridade dos outros. Apesar do estado miserabilíssimo em que se achava, Sévulo nunca proferiu uma palavra de queixa ou de desânimo ou desespero contra a doença e as dores que esta lhe causava. Muito menos levantava a voz contra Deus e suas santas determinações. Pelo contrário, era admirável observar-lhe a conformidade com a vontade de Deus e como se animava com citações da Sagrada Escritura, louvando em tudo e sempre a Deus Nosso Senhor. A ocupação predileta de Sévulo era a oração e recitação dos salmos, como a audição de uma leitura espiritual. Quando recrudesciam as dores, louvava e agradecia a Deus, mostrando sempre a maior paciência. De outros pobres tinha grande compaixão. A mãe e o irmão deviam repartir entre estes o que lhes sobrava das esmolas recebidas. Na pobre casa em que residia, recebia sacerdotes pobres que vinham a Roma sem poder encontrar outra hospedagem. Da presença dos ministros de Deus tirava o maior proveito para a alma. Pedia-lhes que lhe lessem livros espirituais. Se bem que não soubesse ler, sabia de cor toda a Bíblia. Das esmolas que lhe davam, pôde adquirir uma Bíblia e outros livros religiosos de que os hóspedes lhe deviam ler. Não havendo às vezes quem lhe fizesse esta caridade, pedia a um pobre que, a troco de uma esmola, lhe fizesse leitura durante 1 ou mais horas, em casa ou no lugar onde arrecadava esmolas. Desta maneira, adquiriu um vasto conhecimento da ciência dos santos e conservou-se a si próprio no constante exercício de uma penitência imperturbável e heróica até o fim da vida. Durante muitos anos, Deus apresentou ao mundo cristão um modelo exemplar e admirável de paciência na pessoa de seu devoto Sévulo, até o dia em que o chamou para receber a recompensa eterna. O mal que o cruciava atacou também os órgãos interiores, causando-lhe horríveis dores que terminaram com a morte. Sévulo não se iludia sobre seu estado e, embora a vida lhe fosse uma pregação contínua para a morte, sentindo-a aproximar-se, redobrou de zelo para ter uma morte santa. Fez tudo o que um bom cristão, em semelhantes circunstâncias, deve fazer, e numa noite chamou à cabeceira todos os sacerdotes que se achavam em sua casa e convidou-os com muito empenho a cantarem alguns salmos, pois a morte estava perto. Os sacerdotes satisfizeram-lhe o desejo e cantaram salmos no que eram secundados pelo moribundo, cuja voz estava quase apagada. De repente parou e clamou em alta voz: Silêncio, silêncio! Não estáis ouvindo os anjos cantarem? Não ouvis como louvam e bendizem a Deus, seu Senhor? Levantando o rosto transfigurado para o céu, como se visse o cortejo dos anjos e lhes ouvisse cânticos maviosos, exalou o espírito. No mesmo instante do cadáver do santo, se desprendeu um perfume deliciosíssimo que causou a admiração de todos que estavam presentes. Era a convicção de todos que a alma do santo voara para o céu, acompanhada dos santos anjos, pois era a recompensa bem merecida da pureza e santidade da sua vida, como da paciência e conformidade com que levara a cruz da moléstia. É desta maneira que se externa o grande Papa Gregório I. A morte do santo ocorreu provavelmente no ano de 590. São Sévulo, rogai por nós.